Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de marketing digital. Nós vamos estar falando sobre o capítulo 1, onde nós vamos, estou com a apostila de vocês aberta, aqui nós vamos estar falando sobre o planejamento de marketing digital. Nós vamos falar sobre o modelo AIDA, tá? O que é o BSC, como montar um briefing, tá? Vamos falar sobre o Google Ads, sobre o Facebook Ads. Tá? Nós vamos estar falando também sobre o funil de marketing, quais são as etapas desse funil, o ciclo de vida do produto, a importância do ciclo de vendas, etapa do ciclo de vendas, elaboração do ciclo de vendas, tá? Ferramentas para o auxílio, as métricas do acompanhamento. Então nós vamos estar falando sobre o capítulo de número 1 hoje. Então vamos lá, vamos para a página 23 da apostila de vocês. Eu mandei a aula passada, mas eu vou mandar novamente a apostila, tá? Para quem não tiver ela, acompanhar pelo PDF. Então, o planejamento de marketing. Para criar uma estratégia de marketing digital, é preciso começar estabelecendo objetivos. E para alcançarmos o nosso objetivo de marketing, o melhor caminho é planejar diferentes ações. Aí eu coloco assim, ao tentar prever os possíveis cenários e documentar, aqui é um mapa, né, de ações, esse nome aqui, o Roadmap, é um mapa de ações. Estamos falando da criação de um plano de marketing, em que todas as fontes de informações possíveis são utilizadas. Caso desejamos gerar mais vendas, tá? O objetivo do marketing pode ser um aumento percentual da quantidade de leads, né, que a gente fala, qualificadas. A partir disso, considerando os recursos disponíveis e os cenários que o nosso negócio se encontra, é possível estabelecer um plano para fazer esse objetivo acontecer. Ao unir tantos elementos de uma vez, pode parecer muito complexo, mas existem alguns passos que comprovadamente ajudam a estruturação de um plano. Aí nós vamos conhecer eles. O que seriam esses passos, né? A definição dos objetivos. Definir um plano. É importante cobrir diferentes tipos de objetivos. Isso porque muitas vezes objetivos maiores dependem do cumprimento de algumas metas. Isso é o que chamamos de objetivos principais e secundários. Porque além da complexidade, o prazo é muito importante. Um bom planejamento necessita de objetivos de curto, médio e longo prazo. Isso vocês já ouviram falar em todas as etapas, né, de nossas vidas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Você tem o desejo de ter o seu carro. Tá? Então você vai ter que fazer o planejamento para isso. A curto, médio e longo prazo. Por exemplo, vamos pegar aí um curto prazo. Você quer um carro popular mais em conta. Beleza. Então você vai planejar isso, vai ver quanto tempo você precisa para juntar o dinheiro, o que você precisa fazer, contando com os imprevistos, tá? A médio prazo, se você quiser um carro intermediário, um preço maior, ou a longo prazo, por exemplo, você vai falar assim, não, eu quero comprar um carro zero e quero comprar um carro top do mercado. Então, exemplo simples que eu coloquei aí do carro. Mas tem outras também, por exemplo, você pode fazer um planejamento de curto prazo para você trocar o seu automóvel, trocar a sua moto que você já tenha. A médio prazo, trocar por um carro ou uma moto zero. Legal. E a longo prazo, comprar sua casa. Tá? Uma coisa desse tipo assim. Isso a gente fala do lado pessoal, mas tem o lado profissional também, que você tem objetivos aí, por exemplo, para quem trabalha, tem o objetivo certamente de ou ter um melhor salário, ou ter um melhor cargo dentro da empresa que você trabalha, coisas desse tipo aí, que você pode pensar em planejar para conseguir. Tá? Errar na definição dos objetivos pode comprometer a estratégia como um todo. E para eliminar essa possibilidade, existe uma framework muito popular para isso, o SMART. SMART é
que é um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar o processo de memorização. Só que eu acho que eu escrevi isso aqui errado, hein? Depois a gente já vê aí já. Consiste na elaboração de suportes com os esquemas gráficos, símbolos, palavras ou frases relacionadas com o assunto que se pretende memorizar. Um objetivo de marketing é relevante desde que seja específico. Tá? Todos os envolvidos devem ter claro entendimento do que se trata. Só eu vou dar um pause aqui só para procurar a palavra certa disso daqui, tá? Só a palavra é essa mesma, como é a pronúncia correta. Até eu fui ver a pronúncia porque eu não ia saber fazer essa pronúncia aqui não. Mnemônica. 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 Né? Então essa é a pronúncia dessa palavra aí que nós estamos utilizando. Que o significado disso que é um conjunto de técnicas utilizadas para auxiliar no processo de memorização. Ela consiste na elaboração de suporte com os esquemas, gráficos, símbolos, palavras ou frases relacionadas com o assunto que você pretende memorizar. Ok? Depois tem específico. Tem um mensurável, né? Não faz sentido criar uma meta se não puder ser medida ou tiver critérios substitutivos. Ok? O atingível, objetivos fáceis, leva ao desperdício de oportunidades. E objetivos diferentes demais podem desmotivar o time. As metas mais bem elaboradas são simultaneamente desafiadoras e realistas. Isso aqui é bem interessante, pessoal, quando a gente fala de metas, porque, por exemplo, eu vou citar algumas empresas que eu já trabalhei como exemplo. Trabalhei em empresas que tinham, por exemplo, o diretor ou o gerente na época, coordenador, estipulava metas assim, ó, que não pelo momento, né, que a empresa vivia, não se tinha condições de bater aquelas metas. Tá? Mas já trabalhei também em empresas que, por exemplo, colocavam a meta muito abaixo. Tá? Então, por exemplo, o colaborador não se... Por exemplo, vou até dar uma quebrada aqui na explicação. Por exemplo, uma meta muito acima, inatingível, tá? Vai desmotivar a equipe. Uma meta muito lá embaixo, por exemplo, vai deixar uma equipe acomodada. Tá? Então, o que seria aí esse atingível? Né? Seria meta, igual que eu coloquei, ó, metas bem elaboradas são simultaneamente desafiadoras e realistas. Por quê? Seria esse meio termo. Seria metas que fariam a equipe batalhar para alcançá-las. Por quê? Porque sabe que elas são metas alcançáveis. Tá? Seriam metas realistas. Nem muito acima, tá? Uma forma de não se atingir, ou nem muito abaixo também, para que a equipe fique acomodada. Uma deixa a equipe desmotivada, e uma muito acima deixa a equipe desmotivada, e uma muito abaixo deixa a equipe acomodada. Isso também é muito perigoso dentro de uma empresa. Relevante. Ao estabelecer um objetivo, verifique-se de que é crucial para o nosso negócio. O temporal. Toda meta precisa ter um prazo para ser alcançada. Evidentemente, metas para um mês, trimestre ou ano têm características diferentes. Então, o que seria isso aí? Qual que seria? Por exemplo, você tem uma meta mensal, você trabalha com vendas, no final do mês você tem que entregar um X de vendas. Tá? Você trabalha com vendas, por exemplo, mas a empresa ela calcula essa meta trimestralmente. Legal. Ou, por exemplo, você tem a sua meta mensal, isso também pode ocorrer, mas você tem uma meta anual, por exemplo, a soma das metas que você bateu, tá? Se você conseguir, vamos pegar assim, todo mês você tem uma meta. No 12º mês, seria no último ano, né, no último mês do ano, vai ter aquela média das metas, e se você alcançar também, você tem uma premiação. Isso muitas empresas fazem também, tá? E é bem interessante. Criando indicadores chaves de performance, tá? É o chamado KPI.
Objetivos sempre vêm acompanhados de indicadores. No entanto, é necessário olhar para os indicadores corretos. Eles mostrarão se estamos percorrendo o caminho correto para alcançar nosso objetivo. KPI, ou Key Performance Indicators, representam exatamente este conceito. KPI são números absolutos e percentuais que podem ser medidos, analisados e têm importância direta para o nosso negócio. Por exemplo, temos uma meta ligada à geração do tráfego, algo no mínimo diário de visitas em nossos sites ou blogs é um indicador válido. Lembrando que o Key Performance Indicator podem ser indicadores de qualquer natureza, desde que sejam mensuráveis e relevantes. Métricas de marketing, por exemplo, podem ser indicadores chaves, como mostrado na sequência. Aí o que vai ter? O detalhamento do persona. Quando falamos sobre personas, no começo dessa etapa do curso, destacamos a importância que tem para uma estratégia. Aqui o argumento é um reforço. Invista tempo, recursos elaborando uma persona detalhada. Procure usuários na sua base de leads, pessoas em mídias sociais e em pesquisas na internet. Se temos uma persona documentada, é possível expandi-la. Além de perguntar quais são seus problemas ou como podemos ajudar a persona a resolver esse problema, explorar tópicos extras pode ser bastante esclarecedor. Para completar a análise de uma persona, pergunte quais são os seus influencers favoritos, quais livros ela lê, quais eventos ela frequenta, quais software ela utiliza e outros. O aprofundamento do sua persona resultará sempre na indicação de mais e melhores oportunidades. Agora nós vamos estar falando sobre o modelo AIDA, do marketing. Tirem esse N aqui, modelo AIDA, É dividido em 4 etapas de uma venda, tendo como base o comportamento do comprador em cada uma delas. A proposta prevê que a estratégia de marketing trabalhe especificamente sobre o modo como o cliente vê a negociação e se comporta em suas diferentes fases. Como podemos ver, é uma abordagem muito mais comportamental e por isso mais subjetiva do que objetiva. Não se trata de convencer o cliente usando o mesmo argumento da prospecção ao fechamento, pois a partir desse entendimento que Elmo Levis teria dado origem ao modelo AIDA, ainda em 1898. À época, ele já tinha a ideia de que poderia vender mais se houvesse maior capacidade de compreender como se dá o processo de decisão de compra. E assim surgiu a sigla AIDA, formada pelas iniciais de cada uma de suas etapas: atenção, interesse, desejo e ação. Como podemos ver a seguir, esse poderoso método pode ser aplicado em empresas de qualquer porte, qualificando os resultados de marketing e, efetivamente, dando origem a um aumento das vendas. Para utilizar com sucesso o modelo AIDA em uma estratégia de marketing, é preciso entender, primeiro, que deve respeitar a ordem que ele estabelece. Não é por acaso que atração, intenção, desejo e ação estão assim dispostos no formato do método. Isso acontece porque todo cliente passa por uma dessas fases até que efetivamente concretize a venda. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Vamos pegar uma vitrine de uma loja. O cliente está passando na rua, aquela vitrine chama a atenção dele. O que está dentro da vitrine que chamou a atenção dele vai ter o interesse dele. Talvez uma roupa, um kit, por exemplo, uma bermuda, uma camiseta. Isso vai despertar o desejo nele e a ação, que seria na realidade a compra desses produtos. Ok? É uma questão importante a considerar antes de refletir sobre o modelo AIDA. Entre chamar a atenção do cliente, levá-lo a pensar sobre a compra, instigá-lo a desejar a compra
e convencê-lo a bater o martelo a um longo caminho a percorrer. Vamos então conferir as principais características de cada etapa do AIDA. Tudo começa pelo despertar da atenção. Por quais canais nos conectamos melhor com o nosso público-alvo? Quais ações temos maior êxito na tentativa de conversar com ele? Em resumo, como conseguimos chamar a atenção de nossos potenciais clientes? Refletir e responder a cada uma dessas questões nos ajudará na definição da maior estratégia de marketing para iniciar o processo de prospecção. Nesta fase inicial, o nosso alvo ainda não sabe que existimos. Ele precisa de um fato para tirá-lo da zona do conforto. Daí nós já falamos lá em cima. Que faça perceber nossa empresa, que o estimule a querer saber mais sobre ela. Então, para cumprir essa primeira etapa, precisamos identificar onde nossos clientes estão e qual a melhor forma de abordá-lo. Se não soubermos responder, ainda não temos pronto para o nosso modelo AIDA e precisamos, antes de tudo, realizar uma pesquisa de mercado para traçar um perfil de nossos clientes ideais. Estabeleça a dúvida na cabeça do cliente. No meio da multidão, conseguimos chamar a atenção de alguém. Agora, essas pessoas que passaram a conhecer nossa empresa precisam de continuidade. Nosso objetivo de marketing deve considerar essa fase ações que despertem o interesse do potencial cliente. Ele precisa conhecer mais sobre aquilo que oferecemos, sejam produtos ou serviços. Nosso desafio é deixá-lo com aquela famosa pulga atrás da orelha. Na cabeça dele devem fervilhar as dúvidas, do tipo: e se valer a pena? Por que não comprar? Esse é um tipo de pessoa que estava no mercado sem nos conhecer, mas que agora precisa saber de tudo sobre nossa empresa e principalmente entender que vantagens ela recebe em dar continuidade nessa relação ainda nova. Enalteça o sim, rebata ou não. Conforme nossos clientes começar a gerar indagações sobre a nossa empresa e o que ela oferece, não podemos deixá-los de encontrar respostas sozinhos. Há muitos fatores que podem dar origem a objeções de venda. Cabe a nós agir preventivamente, reforçar as razões pelas quais ela precisa dizer sim à compra e argumentar de forma consistente nossos pontos contrários a isso. Não podemos esquecer que tudo isso será feito a partir de ações de marketing e a vitória não virá sem esforço. Nessa fase, a nossa estratégia precisa ser diferenciada. Como nós necessitamos despertar o desejo de um potencial cliente, devemos mostrar a ele porque é o único e porque ele precisa daquilo que vendemos. Essa é uma etapa decisiva, que geralmente depende de uma ação real, como uma promoção de vendas, um evento, uma liquidação, enfim, algo que tenha grande divulgação e que leve o nosso cliente a pensar que chegou a hora. A venda é sua, não perca agora. É verdade que essa é a fase decisiva, mas não necessariamente a mais difícil. Se cumprirmos bem todas as etapas anteriores, a ação do nosso cliente será uma consequência natural, mas isso não significa cruzar os braços e esperar acontecer. Temos que preparar a ocasião perfeita para confirmar a que vendemos a ele anteriormente. E chegado o momento de mostrar na prática os nossos diferenciais, o valor dos nossos serviços, a qualidade de nossos produtos e as habilidades do nosso atendimento. Se mantivermos a atenção, o interesse e o desejo do potencial cliente até aqui, não dá para correr o risco de perdê-lo à venda. Se é verdade que a perfeição não existe, é inegável que devemos persegui-la, para assim dar o nosso melhor. Então seja impecável. O modelo AIDA, sobre a qual falamos nessa etapa do curso, pode se aplicar a diversas ações de marketing, seja em texto na internet, vídeo de divulgação e até na abordagem física, como um folder ou panfleto. É recomendável construir nossa estratégia pensando em cada uma das nossas fases, pelas quais o consumidor passe a finalizar sua compra.
O correto seria acrescentar a letra S no final do AIDA. Tá? Tira o N aqui de novo, pessoal. Indicando satisfação, pois a satisfação é o primeiro passo para fidelizarmos nosso cliente. Então, o que é aqui, pessoal? Vamos pegar lá no exemplo que eu dei da vitrine da loja. Tá? Não adianta nada, por exemplo, ter uma vitrine muito bonita e chamou a atenção, o cliente teve interesse e teve o desejo de comprar, se a gente falhar aqui, ó, na ação. Tá? Porque quando ele for comprar, ele tem que ter assim, uma ação, um atendimento, tá, impecável. Por quê? Ele já teve, e por exemplo, não é difícil fazer isso, porque a vitrine já chamou atenção, ele já está com interesse no produto e tem o desejo de comprar. Mas se aqui tiver um mau atendimento, tá, tudo isso aqui ó, cai por terra. Tá? Então nós temos que tomar cuidado na hora do atendimento, para não se quebrar todas as outras 3 etapas, tá, que já foram passadas. Ok? Agora nós vamos estar falando sobre o BSC, que é um balanço de scorecard, ou BSC mesmo. É uma ferramenta de gestão que consiste em um método para medir o desempenho de sua empresa. É muito usado para gestão estratégica e está ligado a 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos, além de aprendizado e crescimento. Foi uma ferramenta desenvolvida no início da década de 90, na Harvard Business School, após um período em que empresários deixaram de ver o empenho organizacional de nosso negócio apenas baseado em números, mas também a partir de uma lógica de competição com os concorrentes. A partir de então, essa equipe de docentes elaborou esse modelo de avaliação e performance, que além de se basear em fatores financeiros, também considerava a evolução da empresa centradas em indicadores decisivos. Como fazer isso? Um mapa estratégico. Na primeira etapa, é necessário definir os objetivos a que se refere cada setor de sua empresa, buscando o ponto de equilíbrio. Liste o que precisa ser feito prioritariamente. O resultado projetado. Como o nome já diz, é o momento de enumerar os indicadores e fazer uma projeção para os próximos meses. Resultados reais. Preencha os resultados reais. A partir deles haverá comparação com os resultados projetados. E o balanço do scorecard. Nessa etapa serão comparados as perspectivas e seus indicadores para poder, a partir da variação, ter uma noção do que virá pela frente. O painel de gráficos, é muito importante isso. A elaboração de um painel interligado às perspectivas entre o real e o projetado através dos gráficos. A partir de então poderá ser traçados os melhores resultados para a sua empresa. O resultado essencial desta ferramenta é a maneira de tornar possível aos administradores o poder de avaliar e adequar, podendo colocar na balança os mais diversos fatores extremos e externos e internos. Agora nós vamos ver como montar um briefing. Tá? O que é isso? É um complexo de informações que indica o nosso cliente pretende, assim como uma passagem de dados que ocorre geralmente durante reuniões, a fim de desenvolver um trabalho que descreve a situação de uma marca ou empresa, como seus problemas, oportunidades, objetivos e recursos. Um briefing bem desenvolvido é o ponto de partida para qualquer trabalho, mas antes de entrarmos na importância do tópico em questão, vamos aos itens que devem compor um briefing. O que precisa? Vamos apresentar um modelo completo de briefing. Nível de complexidade do cliente, tipo de serviço de comunicação a ser desenvolvido, a disponibilidade do tempo para a coleta de informações. Tudo isso deve ser levado em conta para o desenvolvimento do briefing. Dos itens que serão elencados, é possível extrair informações úteis que irão facilitar o andamento do trabalho dos diversos setores.
Mas como elaborar um bom briefing? Abaixo damos as respostas. Bom, identificação do produto ou serviço, conhecer a fundo o objetivo do nosso trabalho. O objeto, né, do nosso trabalho é fundamental. Afinal, para poder criar uma campanha e atender ao nosso cliente, é preciso conhecer a fundo o que ele oferece. Então não adianta nada a gente tentar fazer algo sendo que a gente não conhece o produto. Então nós temos que conhecer aquele produto a qual nós estamos trabalhando, a qual nós vamos vender. A informação como denominação do produto ou serviço, local e formas de uso, características da embalagem, se for o caso, né? Atributos oferecidos, imagem do produto ou serviço no mercado. O que os diferencia da concorrência, valor agregado, pontos fortes e fracos, e se há ou não restrições legais. Ok? O mercado-alvo. Busca o máximo de informações sobre o mercado na qual o nosso cliente está inserido. Aqui cabe, inclusive, pesquisa à parte. Procure saber os segmentos de mercado e o seu tamanho. Qual a participação do nosso cliente nesse mercado? Conheça também o ciclo de vida de demanda daquele mercado. Ou seja, uma vez adquirido, qual o tempo para uma nova aquisição? É o mercado sazonal. Quais as tendências desse mercado? Então são perguntas que a gente tem que fazer. Ok? Qual o tempo para uma nova aquisição? É o mercado sazonal? Quais as tendências desse mercado? E tudo a gente tem que saber, ok? Target. Target nada mais é do que a definição do nosso público-alvo, ou seja, quem queremos atingir com nossos anúncios e campanhas. Assim não vale poupar esforços. Procure entender a fundo o cliente do nosso cliente. Tá? Qual o perfil demográfico do tipo de consumidor daquela empresa? Idade, escolaridade, gênero, renda, ocupação, quais os comportamentos de compra, ou seja, as preferências, hábitos, né, e atitudes. Qual a periodicidade de compra? Quem de fato efetiva a compra? Muitas vezes uma criança é o alvo do produto ou serviço, mas quem dará o aval para a compra é o pai ou a mãe. Quais os benefícios esperados por aquele público ao adquirir o bem ofertado pela empresa? Canais de distribuição. A compreensão dos canais nos quais a empresa oferta o nosso produto será importante para a proposição de ações estratégicas de ponto de venda. Nosso briefing deve englobar os canais de marketing, sistema de logística, seleção de ponto de vendas, adequação ao ciclo de vida do produto, atuação do ponto de vendas, questões legais e éticas em relações de canal. A política de preço. O preço, na grande maioria dos casos, já não é exclusivamente um fator determinante na decisão da compra do consumidor. No entanto, em conjunto a outros argumentos, é uma estratégia de comunicação ainda muito utilizada. Procure entender, portanto, quais os objetivos e determinações de preços do nosso cliente. Existem restrições legais? Existe uma estratégia preço-qualidade? Qual o posicionamento do que se refere a preços daquele produto ou serviço em comparação com a concorrência? Existe uma relação custo-benefício? Qual? Existem promoções, descontos e concessões? Nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo simples, tá, na política de preço. O nosso concorrente, porta da frente da nossa loja, vende o produto lá a R$ 99,99 ou R$ 100. Tá? Se nós vamos pegar um exemplo de R$ 100. O nosso cliente, o nosso concorrente, tá? É o mesmo produto que o nosso, só que lá na plaquinha dele está R$ 100. Se você colocar R$ 99,90, tá? Esse R$ 99,90 vai chamar mais atenção do que o 100. Isso é visível, ok? Então, por exemplo, se vocês tiverem algum comércio, alguma coisa desse tipo, tá? Coloquem assim, R$ 99,90.
Muita gente fica brava, vai nos lugares e fala assim, nossa, porque já não põe 100, 99,90, me dá 10 centavos de troco. Isso é marketing, tá? Não esqueçam disso. Concorrentes. A comunicação do nosso cliente deve levar em conta as ações e posicionamentos dos nossos concorrentes. O nosso briefing responde às perguntas como: quais os concorrentes diretos e indiretos? Quais a política de preço adotada por eles? Assim como a política de vendas, comparando descontos, promoções, prazos de pagamento, etc. Quais são os pontos positivos e negativos dos concorrentes? Quais as estratégias de comunicação da concorrência, como recursos financeiros disponíveis, temas, conceitos e campanhas, sucessos, fracassos, mídia, períodos e durações das campanhas. No caso aqui, pessoal, pontos positivos e negativos é muito interessante. Por quê? Talvez você vê o ponto negativo do seu concorrente. Nossa, olha, ele está fazendo isso, ele fez isso de errado. Tá? Mas, por exemplo, você também vê o ponto positivo. Talvez são coisas que você não faça. Tá? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, vamos dizer assim. Porque talvez você tenha um ponto positivo no seu concorrente que você não fazia determinada ação. Tá? E talvez tenha um ponto negativo e você vai falar, nossa, olha, aquilo lá eu nunca posso fazer. Mas tem outras coisas que você faz. Tá? E isso também o seu concorrente está de olho em você, tá? Não é só você que está de olho no seu concorrente. Seu concorrente também está de olho. E você pode ter certeza disso. Vamos lá, vamos dar continuidade. Objetivos e metas de comunicação. É compreender a mensagem que o nosso cliente quer passar a respeito do produto ou serviço que ele oferece, assim como no seu posicionamento de comunicação. Qual o objetivo da comunicação? Novos clientes, comunicação de cliente, fortalecer a marca, reposicionamento do mercado e etc. Qual a imagem deve ser passada? Deve-se exaltar quais atributos, serviços. Existem pontos negativos a serem evitados? Mídia. Definir os canais que serão vinculados às mensagens. É uma das etapas cruciais no desenvolvimento do projeto, assim como os recursos financeiros disponíveis para isso. No briefing, deve constar os objetivos da mídia, qual a verba para as campanhas, período de vinculação, meios recomendados e caso existam, quais as restrições legais. Bem completo, não é mesmo? Bem completo, não é mesmo? Mas pode ter certeza que todas as informações do briefing são de grande importância, e agora falaremos o porquê disso. A elaboração a importância de se elaborar um briefing, né? Pode ter certeza que essa trabalheira toda não será em vão. Abaixo, 5 pontos que vão nos convencer, porque o briefing é algo tão importante. Criação. O briefing orientará a criação de todo o seu processo. Qual produto ou serviço a ser divulgado? Quais atributos devem ser destacados? As respostas por essas perguntas são fundamentais para o setor de criação. Além disso, nutrir o setor de criação com informações do público-alvo, meios a serem utilizados, segmentos, mercado-alvo, concorrentes, farão com que os trabalhos criados se tornem infinitamente mais assertivos aos objetivos de comunicação do nosso cliente, trazendo os resultados por eles esperados. Foquemos, por exemplo, na informação do público-alvo. A linguagem a ser utilizada, assim como layout, imagens, enfim, toda direção de arte, deverão ter como base o perfil daquele público. Se o target for composto por jovens e adolescentes, a criação terá um direcionamento. Caso seja um público mais formal, cabe à criação desenvolver ideias que casem com o seu comportamento. O planejamento das ações e campanhas devem estar em perfeitas sintonias com as informações contidas no briefing. O orçamento do cliente deve estar alinhado com o que será produzido e com as ações e campanhas que serão propostas. A mídia, por exemplo,
tem que estar adequada às questões como orçamento, disponível pelo cliente, objetivos de comunicação, público-alvo, ações da concorrência, entre outros pontos. Se o nosso público-alvo são de classes mais baixas, ele muito provavelmente terá um contato com determinado tipo de mídia. Caso fique definido que o meio de comunicação utilizado será a televisão, deve-se levar em conta que comerciais para esse tipo de meio existe um investimento alto. Portanto, mais uma vez, é fundamental saber o orçamento disponível pelo cliente. O atendimento. Não pense que toda essa trabalheira não irá auxiliar o próprio setor de atendimento, que no caso é o principal responsável pela elaboração do briefing. O documento servirá como um protocolo formal, tanto para avaliar o trabalho proposto pela agência, quanto as demandas vindas do cliente, ou seja, se no briefing for definido que o objetivo das campanhas é o fortalecimento da imagem, as estratégias envolvidas deverão estar alinhadas sobre isso. Da mesma forma, o nosso cliente não poderá cobrar da agência resultados que não condizem com os objetivos estratégicos definidos no briefing. Por isso é importante que todas as informações estejam bem definidas. Talvez já escutamos essa frase: o atendimento é um advogado do cliente na agência e o embaixador da agência do cliente. Isso significa que muitas vezes ele irá se encontrar no meio do fogo cruzado e o briefing será o documento pelo qual ele deverá balizar as suas decisões. Agência e cliente. O trabalho da agência só existe a partir de um briefing. Como foi dito anteriormente, ele é o nosso ponto de partida para outros setores que existem na agência. Um bom briefing com informações completas transmitirá maior segurança ao cliente. Além disso, evidencia o maior interesse da agência em entender o negócio do cliente como um todo. Por incrível que pareça, a falta de clareza e transparência na comunicação entre clientes e agência é um grande responsável por ruídos e conflitos entre os dois. Surge então o briefing como ferramenta que mostra ao cliente o total entendimento das suas demandas e dos nossos objetivos. Consumidores. Podemos estar pensando, agora fomos longe demais, mas tudo o que foi dito acima fica bem claro que com um briefing bem elaborado, a chance de uma comunicação bem feita aumentará consideravelmente. Temos que pensar que o cliente-alvo tem um problema a ser resolvido. Logo, o briefing é a etapa onde vamos descobrir quem são essas pessoas e como o produto e serviço dos nossos clientes vão auxiliá-los. Podemos afirmar que toda a segurança que os nossos clientes agradecem quando têm acesso a um anúncio que case justamente com os anseios e desejos que ele possui. Agora nós vamos falar sobre duas plataformas aí, que é o que está rolando pelo marketing digital, que é o Google Ads e o Facebook Ads. Onde investir? Investir em uma mídia online é uma excelente estratégia para acelerar os resultados do marketing digital. A internet nos dias atuais é o meio mais eficiente para se pesquisar tendências e divulgar novidades em tempo real, fazendo do marketing online a primeira opção para quem deseja obter resultados rapidamente. Por isso, a grande maioria de empreendedores buscam mais os anúncios digitais para potencializar os nossos ganhos em um curto espaço de tempo. Hoje em dia existem muitas opções disponíveis no mercado. Uma dúvida mais frequente é Google Ads e o Facebook Ads. Onde investir? As duas plataformas apresentam vários recursos para conquistar resultados positivos nas campanhas. No entanto, essas opções de publicidade possuem características bem distintas entre si, mas é preciso avaliar cada uma das alternativas para descobrir em qual delas investir. O Google Ads é uma solução de publicidade disponibilizada pela Google, em que é possível anunciar nos links patrocinados, ou seja, fazer com que o site tenha destaque na primeira página do Google e acima dos resultados orgânicos.
A cobrança da exibição dos anúncios acontece quando o consumidor clica na publicidade. É o chamado custo por clique, tá? Que é o CPC. Para definir se o anúncio será exibido em qualquer posição, o Google realiza uma espécie de leilão. Entretanto, nem sempre a empresa que possui o maior lance ganha. Além do valor disponível para investir, a qualidade do anúncio é um dos fatores mais relevantes para a plataforma. Por isso é fundamental investir em anúncios relevantes que contenham a palavra-chave buscada pelo público. A relevância do texto do anúncio deve ser coerente com a pesquisa do público. Um dos principais benefícios de investir no Google Ads é que a maioria das pessoas que buscam por um produto ou serviço na Google já possuem a intenção de analisar as opções disponíveis para tomar a decisão de compra. Desta forma, a empresa amplia consideravelmente a sua possibilidade de gerar negócios, pois atingirá leads que estão no momento certo de compra. Além disso, a plataforma traz a garantia de impactar pessoas que de fato têm interesse pelos produtos e serviços oferecidos, pois o anúncio será exibido somente quando uma pessoa buscar por uma palavra-chave correspondente, o que traz grande efetividade para a campanha. Os resultados financeiros disponíveis não é um fator determinante para o sucesso do Google Ads. Assim, pequenas empresas podem competir de igual para igual com grandes marcas nessa plataforma. Uma das desvantagens do Google Ads é o alto nível de concorrência. Diariamente, milhões de pessoas utilizam o Google como fonte de pesquisa sobre informações diversas. Por esta razão, cada vez mais empresas desejam estar nas primeiras páginas do mecanismo para alcançar o nosso público. Consequentemente, a concorrência aumenta de forma extraordinária e para se destacar é necessário ter uma estratégia poderosa. Além disso, a ferramenta não permite a segmentação para todas as fases do funil. Para alcançar diretamente o usuário que ainda não conhece a marca ou estão em busca de mais informações sobre o nosso negócio, é preciso ser multicanal, e isso implica não centralizar todo o investimento apenas no Google Ads. Ao planejar suas ações de marketing digital, portanto, não deixe de considerar outras soluções do AdWords, como a rede de display e o YouTube Ads, por exemplo, que permitem atuar de forma estratégica nos vários pontos de contato que o consumidor está alcançando usuários de diferentes fases. No Facebook Ads, o volume de conteúdo é cada vez mais intenso dentro do Facebook. E para melhorar a experiência do usuário, a rede criou um algoritmo. Esse robô chamado de EdgeRank é capaz de filtrar as publicações que devem ser consideradas em nossos feeds de notícia, como base nas nossas interações com amigos e marcas. Então, por exemplo, você vai conversando com um amigo, vai falando e vai sempre pesquisando sobre determinado assunto, e isso vai ranqueando, né, o assunto quando você está pesquisando. A mesma coisa, quando você abre o YouTube, o que acontece? Você procura lá sobre futebol. Quando você começar a abrir, você vai ver que partes que falam sobre futebol está sempre aparecendo na frente, tá? Então isso vai ranqueando pra gente. Uma das vantagens de se anunciar no Facebook Ads é a segmentação criteriosa, porque existem muitos recursos avançados que podem ser utilizados para aumentar o retorno de investimento das campanhas. A possibilidade de subir com uma lista de e-mails, por exemplo, para o Facebook, é encontrar essas pessoas e exibe o anúncio apenas para elas. Além disso, também é possível criar anúncios para pessoas que visitaram o site recentemente, ou até mesmo para os consumidores que fazem aniversário nos próximos dias. São muitas oportunidades de filtrar o público e ter mais assertividade nas ações. Imagina você fazendo aniversário, no dia do seu aniversário, você receber um cartãozinho de feliz aniversário, de parabéns, de uma empresa que você só teve contato uma vez. Isso vai te chamar a atenção, né? Você vai ficar curioso, vai começar a pesquisar essa empresa, certamente. Aí, ó, sobre o Barometer, né? Também é da Google. É uma ferramenta do Google, feita em parceria com as empresas TNS Global, WIV e IAB da Europa.
que pode te ajudar a conhecer melhor os hábitos do uso da internet do nosso público. Com essa ferramenta, temos acesso a vários dados de acesso à internet. Podemos cruzar dados e criar novos gráficos de maneira simples e prática. Ela é dividida em 4 categorias: Thread Insider, Audience Story, Digital Trends, Date, e o gráfico Bridge. Atualmente, essa ferramenta só está disponível em inglês, mas vou te ajudar a entender um pouco como ela funciona. O Insight: as pessoas estão cada dia mais conectadas, com mais dispositivos disponíveis. A ferramenta Thread Insight apresenta os destaques de análise da equipe do Google em gráficos de fácil compreensão. Pode ser analisada em escala global ou segmentada por países e é dividida da seguinte maneira: multiscreen, é online ou multiscreen. Com o aumento do acesso, em muitos dispositivos as pessoas estão cada vez mais conectadas. Esta seção ajuda o empresário e a equipe de marketing de qualquer segmento a entender quando, como, quem e por que as pessoas usam a internet, além do uso do smartphone e outros dispositivos. The Smart Shop: a internet tem um papel fundamental no caminho de um cliente até a compra, desde o momento em que ele identifica uma necessidade até a pós-venda. O smartphone mostra como atingir os clientes nas principais etapas de um processo de compra e é de grande utilidade para o e-commerce e grandes empresas. Local Shopper: anúncios baseados na localização oferecem novas oportunidades para pequenas e médias empresas atraírem a atenção de consumidores com sucesso. Estes gráficos ajudam empresas locais a entender onde e quando as pessoas olham para a informação local e que tipo de informação é a mais relevante, reforçando assim as suas estratégias de publicidade. International Shopper: com a globalização, o aumento de usuários que realizam compras online, também temos um aumento de usuários com potencial de compras online internacionais. Esta seção permite que o e-commerce que vendam produtos do exterior a explorar a possibilidade de novas bases de clientes, identificando as motivações e barreiras para as compras nessas categorias. Smart View: uma das mídias mais consumidas atualmente são os vídeos online. Aqui encontramos insights sobre contextos e notificações de pessoas que assistem vídeo online, permitindo compreender e segmentar sua audiência neste ambiente. Audience Story: descubra mais sobre o papel da internet no dia a dia na vida de alguns perfis que fazem parte das audiências. Essas informações também ajudam a melhorar a sua comunicação online e fazer sua marca estar também presente nessas histórias. Audience Story não possui gráfico dinâmico, como a anterior. Cada seção possui um artigo com informação valiosa em inglês e é dividido de acordo com os perfis abaixo. Brand Advocates: precisamos saber que 1 em cada 3 usuários é um defensor da marca, e 17 deles afirmam que o conteúdo do YouTube é mais importante que o da TV. Pois é, nessa seção encontramos dados importantes que revelam que é um defensor da marca, no que esse usuário influencia e por que devemos dar atenção para esse sujeito. Media Moguls: bem informado, muitos conectados e na moda da cabeça aos pés. Esse é um perfil de mães digitais. E nesta sessão conheceremos um pouco mais sobre elas e sua importância no ambiente online. Ou do vídeo: em cada 10 internautas, um assiste vídeo de como fazer ou façamos nós mesmos. Nesse vídeo, consumidores ensinam uns aos outros a cozinhar, como construir ou melhor forma de limpar o jardim, por exemplo. Uma análise do consumo barômetro nos ajuda a identificar o conteúdo que é mais interessante para o usuário que assistem a esse tipo de vídeo e como podemos alavancar esse importante público. Bem Millennials: esse público são os usuários de internet que já não diferenciam a vida online da vida offline. Estão todos os dias conectados em redes sociais, atingindo vídeos e fazendo compras online. 55% dos millennials utilizam mecanismos de busca para conhecer mais sobre determinados produtos.
Será que também estão buscando o nosso produto? Trend Date, né? Com Trend Date, podemos comparar os dados de tendências digitais dos últimos 4 anos, compreendendo com acesso à internet o uso de dispositivos móveis evoluíram em todo o mundo. Assim também são exibidos gráficos dinâmicos que podem ser segmentados por país, também por gênero e faixa etária. Entre os dados interessantes, que podemos encontrar nessa ferramenta, vamos destacar alguns em relação ao uso do smartphone no Brasil. Em 2012, 14% das pessoas utilizavam o smartphone, número que subiu para 53% em 2015. O percentual de usuários que utilizam o nosso smartphone para acessar a internet, no mínimo com a mesma frequência no computador, aumentou 7% entre 2012 e 69% em 2015. Mas um detalhe importante, é possível observar queda no uso de computadores, o que reafirma a importância das empresas se adaptarem aos dispositivos novos. Graphic Builder. Por último, não menos importante, temos Graphic Builder. Assim podemos criar nossa análise para compreender como nosso público utiliza a internet. Podemos escolher quais as informações relevantes e construir ótimos gráficos de maneira fácil e rápida. O que é o funil de marketing e quais as suas etapas? O funil de marketing é um modelo que representa as etapas desde o momento em que o cliente tem o primeiro contato com sua empresa até a compra e até mesmo pós-venda em alguns casos. A importância desse modelo é que a possibilidade ao profissional criar toda a estratégia de maneira mais assertiva, com táticas diferenciadas para possíveis clientes em cada etapa do funil. Quem já trabalha com marketing sabe muito bem que quanto menos genérica a mensagem, maior a sua eficiência. Uma das regras de ouro do mercado, fazer uma oferta de compra com leads que ainda não está no momento da compra, só servirá para que o cliente tenha uma percepção negativa da sua marca. Do mesmo jeito, não fazer essa oferta para leads já qualificados e prontos para comprar é uma oportunidade desperdiçada. O funil de marketing é dividido em 3 etapas, topo, meio e fundo, cada um com suas particularidades e que necessitam de conteúdos e estratégias diferentes para que nosso marketing seja eficiente. Topo do funil. No topo do funil, as pessoas ainda não estão interessadas em contratar nenhuma empresa e, na verdade, nem sabem direito que tipo de empresa contratar. Essas pessoas estão interessadas em resolver algum problema ou satisfazer algumas necessidades e, por isso, estão procurando se educar sobre o mercado. O meio do funil. Enquanto o nosso conteúdo do topo do funil pode ser focado e otimizado para atrair uma audiência mais ampla, ele não servirá para qualificar esse público. No meio do funil, o objetivo é transformar os visitantes em leads e filtrar quais leads são bons ou ruins. No fundo do funil, enquanto no meio do funil os leads irá decidir qual solução usar para resolver nosso problema, é no fundo do funil que devemos convencê-la de que não só a solução que apresentamos é o ideal, mas também de que a nossa empresa é quem deve ser contratada. Infelizmente, muitos profissionais de marketing se esquecem da importância dessa etapa do funil, deixando exclusivamente para o time de vendas. O ciclo de venda do produto. Aí nós temos aí 3 etapas, São financeiro, venda e compra. Se investimos para ter um produto ou serviço à disposição do nosso cliente, ao final do processo esperamos receber nosso capital de volta com lucro. A venda é basicamente um cronograma de tarefas para entregar nossa oferta para o cliente. E a compra, o processo, pensando pelo cliente de acordo com seus próprios hábitos de compra. Ela vai falar da importância do ciclo de vendas, Aí eu até coloquei aqui, é bem comum se questionar se ele já teve tempo de pensar na proposta e a hora de solicitar uma resposta, por exemplo. Já imaginou como seria ótimo saber exatamente a hora certa de agir em cada etapa de venda, de forma a tornar possível o processo mais fluido, natural e agradável? Saber o procedimento de cada etapa aumenta a produtividade e a satisfação do cliente com a compra. Aí as etapas do ciclo de vendas, tem o contato inicial,
a apresentação, fechamento, a prospecção, contrato inicial, contato inicial, qualificação, apresentação, avaliação, fechamento, pós-venda. Aí eu estou falando de todos aqui, ó, a prospecção. A primeira tarefa é encontrar o nosso cliente em potencial. Então, o contato inicial. O primeiro contato pode ocorrer através de um e-mail, uma ligação, um envio de um brinde, em uma feira de negócio ou um meio digital, com o cliente fazendo uma pesquisa e encontrando um conteúdo como esse está lendo. A qualificação. Nem todos os nossos leads estão prontos para uma compra. Nessa etapa, separamos os maduros para promover o próximo passo com eles. A apresentação, normalmente contato com o cliente para apresentar nosso produto e serviço. A avaliação, que é o estágio de negociação, parte dele pode incluir o tempo de espera do vendedor, quando é o caso de deixar uma proposta para análise do cliente. O fechamento é a etapa de efetivação, da compra através da formalização do negócio. E o pós-venda, quando conferimos a satisfação do cliente e a satisfação indicando as referências. Aí tem a elaboração do ciclo de vendas. Precisamos investigar detalhes como quando o cliente compra, quem influencia, como ele pesquisa, para quem ele pode pedir indicação, quando costuma estar bem disponível, estar mais disponível, que lugares frequenta, o que é importante para ele. Quanto mais importante conseguirmos levantar, mais fácil é ficar de elaborar a abordagem natural que ocorre no tempo, de acordo com os objetivos do cliente. Inbound e outbound, aplicados ao ciclo de vendas. O que é cada um deles? Inbound, como uma estratégia que estimula o cliente a entrar em contato com a empresa através da produção de conteúdos. O SEO é integrações nas redes sociais. Interações nas redes sociais, a equipe de vendas é interna e usa a tecnologia para otimizar nossos processos. Já o outbound usa de suas prospecções mais tradicionais e invasivas, entrando em contato direto com o cliente para oferecer o produto, seja agendando uma reunião de vendas por telefone, seja visitando diretamente o cliente. As ferramentas de auxílio, há inúmeras ferramentas de marketing que pode utilizar e que dão ganho de produtividade e competitividade, que é interessante para a gente. A métrica do acompanhamento. Sabemos identificar quantos leads precisam ser atraídos para alcançar nossas metas no final do processo. Sem essa informação pode ficar difícil conseguir o resultado esperado. Os indicadores de vendas são fundamentais para o alinhamento das metas de cada etapa do ciclo de vendas. Garantindo resultados, são eles que são considerados são eles que vão permitir identificar quais as etapas estão travando, atrasando ou até prejudicando definitivamente o nosso processo. E ao longo do tempo, certamente vamos redefinir detalhes do nosso ciclo conforme for testando novas estratégias. Ok? Depois, na próxima aula, do capítulo 2, vamos estar falando sobre websites já. Ok? Pessoal, vou passar um exercício para vocês. Vocês vão montar para mim. Vocês vão fazer de forma natural, tá? Vocês vão fazer uma etapa de vendas, desde o começo até o cliente, desde o cliente chegar na sua loja, tá? Até a compra dele. Como vocês iriam fazer isso? Tá? Então, por exemplo, se vocês vão falar que o cliente foi atraído pela vitrine, ou se tinha alguém no microfone chamando os clientes para dentro da loja, vai ficar a critério de vocês, ok? Eu vou passar isso como exercício para vocês, certinho? Então, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos do capítulo 1 sobre o planejamento do marketing digital, ok? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.